الآن هذه عقيدتنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، caros irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesta palestra, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, pretendo dar a conhecer, caros irmãos, 3 razões palpáveis da nulidade das manifestações laicas e ocidentais. A primeira razão, caros irmãos, wafaqakumullah, as manifestações, essas manifestações fazem parte da fitna, isto é, sedição, e degenera em conflito armado. Disse Imam al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, e disse isso no seu Sahih antes do número 7096, capítulo 17, onde diz: Bab al-fitna, Bab al-fitnati allati tamuju kamawji al-bahri. Tema, o capítulo a ver com a sedição, a fitna, allati tamuju kamawji al-bahri, que propagar-se-á em ondas, ou ondearão, ou formarão ondas, do mesmo modo que as ondas do mar. Disse Ibn Uyayna, segundo Khalaf ibn Khawshab, كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. Nalgumas versões, e que tudo dá no mesmo, memorizavam e punham em prática esses versos em momentos da fitna, em momentos da sedição. Qala Imru'ul Qais, que versos são? O dito de Imru'ul Qais: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. Disse: الحرب أول ما تكون فتية. No início, a guerra aparece em forma de uma bela jovem e doce donzela. تسعى بزينتها لكل جهول, desfilando e exibindo os seus enfeites, adornos, paramentos e alfaias para todo o incipiente e ignorante. حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها, assim se comporta até que ela pegue fogo e rejuvenesça a sua labareda. ولت عجوزا غير ذات حليل, pela velhice ninguém mais a preza, assim ficando totalmente desamparada, sem nenhum cônjuge. شمطاء ينكر لونها وتغيرت, com um cabelo branco misturado com o preto, pele pálida, extremamente feia. Desta forma, aparece
no Sahih al-Bukhari, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, e na versão de Abul Qasim As-Suhaili, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, no seu livro Ar-Rawd Al-Unuf: Shamta jazzat ra'saha fatanakkarat, com cães, cabelo cortado e disfarçada, makruhatan lishammi wa taqbili, desdenhada, sem ninguém para aspirar o cheiro nauseabundo que dela sai, nem para a beijar. Tudo isso consta no Diwan Imru Qais, página 149. ويزم العلامة أبو القاسم السهيلي الأندلسي رحمه الله في الروض الأنف والمشرع الروى في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة واحتوى. Volume 3, página 45, primeira edição, Daru Ihya al-Turath al-Arabi, publicada em 1421, disse que essas palavras e esses versos e esta poesia, o autor é um homem chamado Amr bin Ma'di Karib e não Imru Qais. Wallahu a'lam. Assim é a guerra e assim inicia a guerra. Figuras embonecadas e emblemas enfloradas a título de manifestações, revoluções, porém, quando já começa a amargar e desassossega o paladar e rasga com violência os corações a palpitar, todos ficam com um penetrante olhar. Ontem, caros irmãos, eclodiram alguns ignorantes, antigovernamentais e pró-democráticos no norte desta nossa inocente África e no Médio Oriente, e disseram alguns deles, dentre Shayatin al-Ins, dos que se dizem ser muçulmanos, diziam: queremos primavera árabe, querendo com isso exprimir a revolução laica. Ótimo, lá nós ficamos, destituídos de mobilidade, em pleno dia veraniço, à espera dos pores do sol. Num piscar de olhos, caros irmãos, vemos o nascer do sol outoníço. Eis o ocaso das vidas que jamais ressuscitaram. Aquela sua brisa estival, aquelas frutas saborosas, aquelas árvores cheias de folhas que nos sombreavam, tudo passou para o pretérito perfeito e imperfeito do verbo existir e haver. Caros irmãos, acordemos. Aparece no Tarikh al-Kabir de al-Imam al-Bukhari, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, volume 5, página 555, قال زريك: سمعت الحسن يقول: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. Desta forma, الفتنة, a sedição, إذا أقبلت, quando aparece, عرفها كل عالم, todo alim sabe que isto é fitna e sedição,
وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ. Porém, nenhum ignorante consegue dizer isso. Todo ignorante ignora a situação da fitna e a imagem da fitna. Digo: وَلَقَدْ سَمِعْتُ الْعَلَّامَ الفوزاني حفظه الله سبحانه وتعالى بأذني هاتين يقول: الثورات أشد الفتن. E falando da fitna, falando das sedições, o Sheikh Al-Fawzan حفظه الله سبحانه وتعالى وبارك في عمره disse: الثورات أشد الفتن. Quer dizer que a maior sedição e a pior sedição são essas manifestações, são essas revoluções. E disse Al-Imam Abu Abdillah Al-Hakim no seu livro Al-Mustadrak ala Sahihain, volume 4, página 495, número 8385 da edição Al-Ilmiya: أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى. Informou Muhammad bin Ali al-San'ani em Meca que Allah subhanahu wa ta'ala preserve esta terra sagrada. Disse: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. Ouvi e contou-nos Ishaq ibn Ibrahim, e ele ouvira de Abdul Razak, que é San'ani, e ele ouvira de Ma'mar, e Ma'mar ouvira de Abi Ishaq, e ele de Umarat ibn Abdin, todos eles ao encontro de Hudhaifa, que ele ouvira de Hudhaifa, الصحابي الجليل, قال: إياك والفتن لا يشخص لها أحد. Tomem cuidado, ou tomai cuidado com as sedições, com a fitna. Ninguém pode se envolver com a fitna. فوالله ما شخص منها أحد إلا نسفته. Juro por Allah que quando alguém se envolve com fitna, quando alguém vai ao encontro da fitna, nasafathu, desintegrará. Kama yansifu, assim como decompõe e desfaz as-sailu, o torrente, ad-dimana, os excrementos. Innaha mushbihatun, cria equívoco e perplexidade, ou seja, ofusca e deslumbra os ignorantes e os perplexos. Muqbilatan, a quando da vinda, hatta yaqul al-jahil, até que o ignorante e o perplexo diga: hadhihi tushbihu, isto cria equívoco. Muqbilatan, a quando da chegada, wa tatabayyan, e vem à tona, mudbiratan, a quando da ida, fa idha ra'aytumuha fajtami'u fi buyutikum. Então, quando vocês enxergarem isto, verem isto, observarem isto, fajtami'u, reúnam-se, fajtami'u fi buyutikum. O que vocês devem fazer é se reunir nas vossas casas. Waksiru suyufakum, e partir as vossas espadas. Waqatti'u awtarakum, e cortar as vossas cordas, as cordas do arco, neste caso
ou qualquer instrumento que possa prejudicar o outro ou que possa servir de defesa. Não, incluindo tudo aquilo que acende o fogo da fitna. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. Este hadith é sahih e Imam al-Bukhari e Muslim, infelizmente, não trouxeram nos seus dois livros, Sahih al-Bukhari e Sahih Muslim. E é verdade, o hadith é sahih. E esta passagem narrou Imam Abu Nu'aym al-Asbahani rahimahullah no seu livro Al-Hilya, e Ibn Battah rahimahullah no seu livro Al-Ibana al-Kubra, e Ma'mar ibn Rashid no seu livro Al-Jami', e Nu'aym ibn Hammad no seu livro Al-Fitan. Tudo isso, caros irmãos, repudia categoricamente as revoluções, as manifestações, assim como as insurreições. E isso, caros irmãos, relembra-nos o que o profeta sallallahu alaihi wasallam dissera: "Yakunu fitnatun an-naimu fiha khayrun min al-yaqdhan." Haverá uma sedição em que quem estiver a dormir nela será melhor que aquele que estiver acordado. وَالْيَقْظَانِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ. E aquele que estiver acordado, mas ainda deitado ou sentado, será melhor que aquele que estiver levantado. وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِ. E aquele que estiver em pé ou parado ou levantado será melhor que aquele que estiver a apressar. فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ. Portanto, aquele que conseguir se livrar disto, então que faça. O hadith muttafaqun alayh, e esta pronúncia é de Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, número 2886. E na versão aparece o seguinte: وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ. E quem se envolver com a fitna, تَسْتَشْرِفْهُ, debelá-lo-á. E é exatamente isso que nós hoje, infelizmente, estamos a testemunhar no nosso querido país. E mais uma vez, isso faz-nos lembrar o que o profeta sallallahu alaihi wasallam dissera, assim como aparece no Sunan at-Tirmidhi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, número 2194, por via de Busr ibn Sa'id, que dissera que Sa'd ibn Abi Waqqas dissera: "Ainda fitnati Uthman ibn Affan", naquela sedição e fitna do Khalifa Uthman ibn Affan, disse: "Ashhadu anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal", testemunho que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dissera: "Innaha satakunu fitnatun al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'im, wal-qa'imu khayrun min al-mashi, wal-mashi khayrun min as-sa'i." قال: "أفرأيت إن دخل علي بيتي". Aí aparece a questão: dizes isso, ó profeta de Allah, mas se por acaso alguém entrar em minha casa, وَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلَنِي, e estender sua mão a mim, a fim de tirar a minha vida, قَالَ كُنْ كَابْنِ آدَمَ, seja como o filho de Adam. E narrou Abu Daud rahimahullah subhanahu wa ta'ala mukhtasaran, resumidamente, esta passagem, número 4257, por via de Hussein ibn Abd al-Rahman al-Ashja'i, vindo de Sa'd ibn Waqqas
radiyallahu anhu, e lá aparece Watala Yazid. Yazid leu: La in basatta ilayya yadaka al-ayata, quer dizer, La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Por conseguinte, caros irmãos, aconselhamos sinceramente e antecipadamente, e voltamos a aconselhar os nossos prezados irmãos a parar com essas revoluções macabras em dias tenebrosos como esses que estamos a viver. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين. O profeta sallallahu alaihi wasallam, neste hadith sahih, diz: ai dos árabes, min sharrin qad iqtarab, do mal que se aproxima. Aflaha man kaffa yadah, o próspero é aquele que não for a se envolver nessas sedições, aquele que não for estender sua mão para os demais nessas sedições. وعن زيد بن وهب قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول، وفي حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه dizer: إن الفتنة وكلت بثلاث. A fitna, que é a sedição, foi incumbida de reprimir e debelar três sujeitos: بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف. Primeiro, o bravo sagaz ou violento, perspicaz, aquele que qualquer coisa que se eleva em sua frente corta com a sua espada ou elimina com a sua espada. وبالخطيب الذي يدعو إليها. Dois, o orador que chama para a fitna. وبالسيد وفي بعض الروايات وبالشريف المذكور. Três, o chefe reputado. فأما هذان فتبطحهما لوجوههما. Quanto ao primeiro e ao segundo, exterminá-los-á, ou seja, aniquilá-los-á. وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده. E quanto a este chefe famoso ou reputado, a fitna irá atrás dele e acabará com seus bens. Esta passagem narrou Ibn Abi Shayba rahimahullah no seu livro Al-Musannaf, e Abu Amr Ad-Dani no seu livro As-Sunan al-Waridati fil Fitan, e Nuaym ibn Hammad no seu livro Al-Fitan, e Abu Nuaym Al-Asbahani no seu livro Al-Hilya, bi-isnadin sahih, e esta pronúncia é de Abu Nuaym no seu livro Al-Hilya, e autenticou Sheikh Hamoud At-Tuwaijiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala no seu livro Ithaf Al-Jama'a. E o pior é que quando somos envolvidos em mortalhas da fitna, ninguém fica de fora. Portanto, todos nós somos apanhados e nenhum forte dentre nós consegue socorrer o fraco. Ontem, mobilizamos os ignorantes,
a pretexto de democracia e revolução. Mas hoje, todos nós ficamos de boca aberta. Disse Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala no Minhaj as-Sunnah, volume 4, página 343: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. A fitna quando aparece, عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. Os ajuizados e sensatos fortes desconseguem tirar ou salvar daquela situação, daquela sedição, daquela fitna, os ignorantes e perplexos. Por isso ainda disse que quando aconteceu o que aconteceu, naquele tempo que viveram alguns dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e apareceu aquela sedição, disse Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah: فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. Não. Os grandes sahabas conseguiram apagar o fogo. Que tal nós, caros irmãos? Por que incendiamos o nosso país, sendo que não temos a força de apagar o fogo? Aliás, um fogo que deixará para todo sempre o fumo no nosso céu. Portanto, caro irmão, se souberes que as manifestações fazem parte da sedição, então tens de saber que com a sedição não se pode confrontar, mas sim a sedição evita-se. A sedição, caros irmãos, evita-se. A prova disso, temos a passagem de Al-Miqdad ibn al-Aswad, onde disse: Aymullah, juro por Allah, لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Com efeito, ouvi o profeta sallallahu alaihi wasallam dizer: Inna as-sa'ida laman junniba al-fitana. Inna as-sa'ida laman junniba al-fitana. Inna as-sa'ida laman junniba al-fitana. Disse: wala man ibtuliya fasabara fawaha. Narrou Abu Daud rahimahullah, número 4263, e autenticou a Sheikh Al-Albani rahimahullah. E narra al-Imam Abdul Razak al-San'ani rahimahullah no Al-Musannaf bi-isnadin sahih, vindo de Ma'mar, e Ma'mar ouvira de Ibn Taus, e ele ouvira do seu pai Taus, disse: لما وقعت فتنة عثمان قال رجل لأهله. Quando apareceu aquela fitna, aquela sedição de Uthman ibn Affan, alguém disse para a sua família: أوثقوني بالحديد, peço para me amarrarem com o ferro. فإني مجنون, porque eu estou maluco. فلما قتل عثمان قال, então depois das pessoas aniquilarem Uthman, o mesmo homem, قال, disse: خلوا عني, podem me libertar. فالحمد لله الذي شفاني من الجنون, pois louvo Allah subhanahu wa ta'ala por ter me dado a cura da maluquice. وعافاني من قتل عثمان, e por via de Abdul Razak al-San'ani rahimahullah, narrou Nuaym ibn Hammad no seu livro Al-Fitan, e Ma'mar ibn Rashid no seu livro Al-Jami', e Abu Nuaym no seu livro Al-Hilya, e Ibn Asakir no seu livro Tarikh Dimashq, e Ibn Battah no seu livro Al-Ibana Al-Kubra, e Ibn Habib Al-Naysaburi no seu livro Uqala Al-Majanin, e Ibn Al-Banna no seu livro Al-Risala Al-Mughniya fi Sukuti wa Luzum Al-Jama'a,
E este homem, que cá não se menciona, o nome é Amir ibn Rabi'a, assim como aparece em algumas versões. E Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, quando compilou aquele seu livro intitulado Ahadith fil Fitan wal Hawadith, colocou na página 21 babo muito interessante e disse: Babu nahi an sa'i fil fitna. E disse na página 24: Babun at-taharrubu fil fitna. A proibição da pessoa se envolver com fitna, ir atrás da fitna. Segundo, Babu at-taharrubu min al-fitna. Se você estava lá, então a pessoa deverá fugir daquela situação. Deverá fugir daquela situação. Então temos duas pessoas. Uma foi se envolver porque era jahil, sabe que isto Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, então volte para casa. Nunca mais voltar a se envolver com a fitna. E se você ainda está em casa, então não saia da sua casa. Prezados irmãos, o que vale, caros irmãos, uma liberdade acompanhada da subida dos preços e acompanhada do medo nas ruas? Vale alguma coisa? Imam al-Dhahabi, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, menciona um panorama igual ao que estamos a viver hoje em Moçambique e com quase os mesmos riscos, quando ele dizia: غلت الأسعار فثارت الغوغاء. disse: وقتل جماعة فاستضرت الغوغاء وأحرقوا الجسر. disse: وتجمع في سنة 8 من الغوغاء ببغداد 10,000 وفتحوا السجون وقاتلوا الوزير وولاة الأمور ودام القتال أياما وقتل عدة ونهبت أموال الناس. Tudo para dizer que houve a subida de preços, houve tumulto, houve caos. Esses tais insurgentes abriram as cadeias, mataram o ministro, assim como mataram as autoridades. E assim a luta continuou e muitas pessoas perderam suas vidas. Disse: وَنُهِبَتْ أَمْوَالُ النَّاسِ. E os bens públicos foram despojados violentamente. واختلت أحوال الخلافة جدا ومحقت بيوت الأموال. E os erários públicos ou os tesouros públicos foram destruídos. واشتد البلاء. E a desgraça e a intempérie tornou-se mais intenso. Desse, e só as pessoas ficaram com lágrimas, ficaram a chorar. وعن أبي الزبير المكي رحمه الله أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. نرى إمام مسلم رحمه الله سبحانه وتعالى número 2645. desse الشاهد: والسعيد من وعظ بغيره. Tudo isso que se conta no Siyar dos Salihin, como o livro Siyar A'lam an-Nubala, entre outros livros bons na matéria da Sira, tudo isso é para nós tirarmos lições. Hoje, isso está a acontecer em Moçambique. Será reportado. Podemos ter pessoas que estejam a escrever o que está a acontecer em Moçambique hoje. Tudo isso não é à toa.
é para que os vindouros não passem pela mesma situação. Caros irmãos, em momentos da sedição, o muçulmano ocupa-se nas adorações e não nos protestos e reivindicações. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. Portanto, a adoração fil harj, na desordem e tumulto, kahijratin ilayya, equipara-se a hijra para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Narrou Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, número 2948, min hadith Ma'qal ibn Yasar, segundo o hadith de Ma'qal ibn Yasar, disse Ibn al-Jawzi rahimahullah subhanahu wa ta'ala: al-harju al-qital wal-ikhtilat. Al-harj significa al-qital, a matança, wal-ikhtilat, e tumulto ou desordem. Wa idha ammat al-fitanu ishtaghalat al-qulub. Então, quando a fitna abrange a todos, ishtaghalat al-qulubu, yani biha, os corações ficam ligados a isso. Hoje, todo mundo quer entrar no YouTube, ver o que está a acontecer, ler jornais, perder tempo e se envolver nisso, direto ou indiretamente. وإذا تعبد حينئذ متعبد دل على قوة اشتغال قلبه بالله عز وجل فيكثر أجره. Então, quando alguém abandona tudo isso, quando alguém se desliga deste ambiente, se envolve na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, isso revela a grandeza da sua fé. فيكثر أجره. Por isso mesmo, a sua recompensa é abundante. Desta forma aparece no Kashf al-Mushkil, volume 2, página 42. E disse Abu al-Abbas al-Qurtubi rahimahullah: al-harju, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fala de al-harj, adoração em momento de al-harj, al-harju significa l'ikhtilatu, a desordem e tumulto, والارتباك e balbúrdia. ويراد به هنا الفتن. Então aqui refere-se às sedições, والقتل e a matança, واختلاط الناس بعضهم في بعض فالمتمسك بالعبادة في ذلك الوقت والمنقطع إليها المعتزل عن الناس أجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Portanto, aquele que for a se apegar à adoração a Allah subhanahu wa ta'ala e abandonar essas manifestações, essas reivindicações, esse tumulto todo, essa balbúria, esses caos, e isolar-se dessas pessoas confusas, então esta pessoa terá a recompensa de quem fez hijra para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Desse لأنه يناسبه من حيث أن المهاجر قد فر بدينه عمن يصده عنه إلى الاعتصام بالنبي صلى الله عليه وسلم. Não. Isso porque se a pessoa faz hijra para o profeta sallallahu alaihi wasallam é porque está a fugir de alguma fitna. O mesmo acontece com aquele que foge das sedições para a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam ou para a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, que dará no mesmo. Aparece no Al-Mufhim lima ashkala min talkhis kitab Muslim, volume 7, página 309. Desse Ibn al-Arabi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, para enfatizar este dito na interpretação do dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harj. Desse
وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله. Porque naqueles primeiros tempos, nos idos do profeta sallallahu alaihi wasallam, as pessoas saíam das suas terras cáfiras, descrentes, idólatras, para Madina, para a terra do profeta sallallahu alaihi wasallam, a terra de Tawhid e Sunnah. فإذا وقعت الفتن, então quando aparece a fitna depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, تعين على المرء, então cada de nós deverá أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة, refugiar-se na adoração, ويهجر أولئك القوم, e isolar-se ou afastar-se daquelas pessoas que provocam aqueles caos, وتلك الحالة, e aquela situação toda, وهو أحد أقسام الهجرة, isso faz parte da hijra. Desta forma reportou Al-Munawi rahimahullah no seu livro Faidul Qadir, volume 4, página 373. وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que juro por Allah subhanahu wa ta'ala, la tadhhabu dunya, que o mundo não acabará, não findará, hatta yamurra ar-rajulu ala al-qabri, até que alguém passe pela sepultura, fayatamarragu alayhi, e chafurdar, ou seja, revolver-se na sepultura, ويقول, e dizer, يا ليتني كنت مكان صاحبي هذا القبر, quem dera se eu estivesse no lugar deste morto. وليس به الدين, e não dirá isso por causa da religião, não dirá isso por causa da fé, não, إلا البلاء, só porque tem medo de morrer, por causa de balá que está a acontecer, por causa das sedições, por causa de tumulto e desordem na face da terra. Narrou Imam al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Imam Muslim, e a pronúncia é de Imam Muslim rahimahullah. Disse Abu al-Abbas al-Qurtubi rahimahullah, seu livro Al-Mufhim, volume 7, página 245, وكأن هذا إشارة إلى أن أكثر الفتن والمشقات والأفكار قد أذهبت الدين من أكثر الناس. Isso quer dizer, e o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, وليس به الدين إلا البلاء, indica que a maior parte das pessoas voarão com a fitna. A fitna mexerá com tudo. Quer dizer, indica que أكثر الفتن, com efeito, maioritariamente, al-fitan, as sedições, wal-mashaqqat wal-afkar, qad adhabat ad-din. E essas ideias horrendas, essas heresias, essas falácias, essas intempéries farão desaparecer a religião, corromperão a religião das pessoas, ou da maior parte das pessoas. Min akthar an-nas, adhabat ad-din min akthar an-nas, ou aqallat al-i'tina'a bihi, ou enfraquecerá os corações do apego desta religião. Faman yatamassaku bid-din 'inda hujum al-fitan, e quem é esta pessoa que se apegará à religião 'inda hujum al-fitan, no momento em que a sedição devora?
ولذلك عظم قدر العبادة, quer dizer que são poucas pessoas. ولذلك عظم قدر العبادة في حالة الفتن حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. Por isso mesmo a pessoa terá muita recompensa. Naam, terá muita recompensa. Pode-se rever isso no livro Tarh al-Tathrib de Abil Fadl al-Iraqi. Abil Fadl al-Iraqi, aquele livro que fez takmil o seu filho Abu Zur'a ibn al-Iraqi, rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Volume 3, página 260. E disse Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah no seu livro Ahadith fil Fitan wal Hawadith, página 33, Babun Kaful Lisani fil Fitna, tema a pessoa se apartar de qualquer fitna com a sua língua, quer dizer fugir, apartar-se desta situação. E nisso Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Disse: وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. Disseram uns aos outros, quer dizer Ashabul Kahf, por causa da vossa privação de convívio, ou seja, uma vez que vos afastastes do povo, do nosso povo e dos ídolos que eles idolatram, excepto a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, fa'u ila al-kahfi, então asilai-vos ou refugiai-vos na caverna, isto é, tomai a caverna por esconderijo, por lugar de refúgio, a fim de que possais vos empenhar na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. Naam, quer dizer, se eles forem fazer isso, disse: yanshur lakum rabbukum min rahmatih, pois Allah subhanahu wa ta'ala, o vosso Senhor, estenderá a vós uma misericórdia dentre as suas misericórdias, que vos irá abrigar do vosso inimigo, yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, e proporcionar-vos-á benefícios e benfeitorias em vez daquela situação difícil e complicada. E nisso disse Al-Allama Shinqiti rahimahullah: wa'tizaluhum iyahum huwa mujanabatuhum lahum wa firaruhum minhum bidinihim. قال: وهذا يدل على أن اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم من أسباب لطف الله به ورحمته. Portanto, caros irmãos, o afastamento referido cá é a pessoa se afastar do que se adora além de Allah e das pessoas que adoram o que adoram além de Allah subhanahu wa ta'ala. Se a pessoa for fazer isso e se afastar dessas todas sedições, porque tudo isso faz parte da sedição, o shirk é a maior sedição, a pessoa fica na sua casa. A pessoa fica na sua casa, e ficar na sua casa e se afastar dessas tentações todas é o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala ter misericórdia para consigo. Barakallahu fikum. Continuamos bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.